Então, olá, Aldair, bem-vindo aí à nossa Conversas Filosóficas. Tenho sempre o prazer de convidar aqui grandes professores, grandes pesquisadores de filosofia, mas também amigos, né? Então, estou convidando agora, inicialmente, alguns grandes amigos meus, que são meus colegas, além de super amigos, e também grandes pesquisadores na área de filosofia. E o objetivo aqui do Conversas Filosóficas é debater informalmente assuntos filosóficos a partir do interesse de cada convidado. Bom, quando eu pensei o teu nome, eu pensei justamente na temática filosofia política, né? Porque eu sei que tu é um apaixonado por esse tema, te acompanho desde a graduação, desde o TCC. Tava lembrando agora que a tua monografia, né, foi sobre Locke e eu estava na banca, inclusive, né? O Nodari foi o teu orientador na época. É verdade. Oi, Matheus. Oi para todo mundo que também acompanha aí o canal do Matheus. Enquanto o professor Matheus estava dizendo dos grandes pesquisadores da filosofia dos amigos, né, eu me enquadro aí no segundo grupo dos amigos, dos pesquisadores, nem tanto assim, mas é verdade, o Matheus esteve lá na minha banca sobre a sociedade civil em Locke, né, e o professor Paulo Nodari era que estava me orientando, depois eu fui pedir também para o Paulo porque que eu não tinha ficado com 10, aí disse, bom, o Matheus estava encontrando vários problemas aí no teu texto, daí Culpa por isso sempre, né? Ah, não, então foi isso que ele te disse na época da banca. Jogou a foi. culpa. É, Não, a mas foi banca. bacana, eu lembro lá do dia da apresentação, né, do TCC e das considerações feitas por ti, pelo professor Everaldo também, que estava lá Sim. naquele dia. Nossa, é engraçado porque hoje tu já é pós-doutor, né? Basicamente, aí, doutor de filosofia. E como eu disse inicialmente, é sim pesquisador, tem vários textos importantíssimos já publicados. E, bom, mas quem ainda não te conhece não sabe ainda a tua trajetória, né? E nessa parte, eu, inclusive, como um início da nossa conversa, eu sempre deixo o convidado, né, falar e se apresentar um pouco o percurso que fez. Então, em linhas gerais, assim, qual é o teu percurso na filosofia? Bom, então eu entrei na filosofia via seminário, então nisso nós também temos uma trajetória comum, né? Exato. Isso lá pelos idos de 2008. É, depois, enfim, acabei saindo do seminário, concluí a filosofia. Logo depois, eu já apresentei um projeto de mestrado na UX, aqui na Universidade de Caxias do Sul, que, se eu não me engano, eu participei da segunda turma do mestrado, então o mestrado estava nascendo, e aí eu resolvi, já logo que concluí a graduação, fazer o mestrado em filosofia, e aí eu trabalhei com questões éticas, mas sempre nessa vinculação com filosofia política. Depois que eu concluí o mestrado, eu fiz o doutorado na Unicinos, de 14 a 18. Aí sim, dentro da área da filosofia política e social, né, que é uma das linhas de pesquisa lá do PPG da Unicinos em filosofia. E durante o período de doutorado também eu tive a oportunidade de ficar 6 meses no Canadá. Fui lá para a Universidade de Ottawa. Tem uma espécie de braço dessa universidade que chama Universidade de São Paulo. Então lá eu fiquei 6 meses também estudando um pouquinho, já que também os meus autores do doutorado são canadenses, né? Então eu fui para lá exatamente por causa disso, para tentar também me aproximar um pouquinho disso. Claro, é uma experiência acadêmica, mas é uma experiência humana também, a gente ficar numa outra realidade, conhecer uma outra forma de vida. E aí, logo depois que eu concluí o doutorado, eu trabalhei também um tempo na UX como professor, trabalhei na Universidade Federal da Fronteira Sul também como professor substituto, e aí depois eu fiz também um pós-doutorado aí na UX com uma bolsa da FAPERGS, que é uma agência de fomento. Então, mais ou menos esse é o meu caminho aí dentro da filosofia. Ótimo, como o Daí acabou de falar, né? Nós nos conhecemos desde a época da graduação, né? E eu lembro de uma noite, enfim, eu acho que foi no final de uma aula, nós passamos num bar da universidade, ficamos lá debatendo filosofia.
tu estava se formando, eu acho, na época, e eu lembro que tu, assim como acho que todos que estão aí com 20 e poucos anos, têm dúvidas, né, o que fazer da vida e tal. E eu lembro que a gente estava tomando uma cerveja e conversando, né, sobre o futuro e tal. Aí quando tava falando do Eu caminho. lembro, eu acho que também nessa oportunidade eu estava com o pessoal do DCE, do Isso, isso. Diretório Central dos Sim, foi, Estudantes, e foi. tal. É uma noite que tinha a galera do DCE, sim, sim, verdade. Isso, daí eu lembro que tu já estava, eu não sei se tu já tinha terminado o doutorado naquela época, mas É, enfim, tu já estava dando aula, sim, pelo eu menos terminei em dando aula na 14. UFSC. Em 14 o doutorado, mas eu É. comecei a dar aula em 10 na UX, 2010. Então já dava, né, as disciplinas básicas para depois começar a entrar mais no curso. Mas esse ano tu terminou a graduação em 2000 e... Eu terminei em 2010. Então foi o ano que eu entrei. Acho que eu não te peguei como aluno, né, eu só te peguei na banca, bem provável. Isso, É, isso aí. e mas enfim, uma conversa informal de bar, decidindo sobre o futuro e discutindo aí questões. E eu lembro que a política sempre voltava, né? E era um tema que te interessava bastante. E depois tu segue o caminho teu aí até, enfim, até o pós-doutorado, né? Inclusive, né? Mas essa experiência de 6 meses fora do Brasil, inclusive algo engraçado é que normalmente a galera vai ou para a Europa ou no máximo dos Estados Unidos, né? Mas aí nós temos outros grandes centros de filosofia que são importantíssimos, mas quando tu fala de filosofia é comum pensar Europa apenas, né? Mas aí o Canadá também vai propiciar vários debates interessantíssimos aí a partir dos filósofos que estão lá, né? E o teu interesse está meio que vinculado aos filósofos canadenses, né? Isso é a minha pesquisa de doutorado, é com o Charles Taylor e com o Will Kimlicka, que são dois filósofos canadenses, depois a gente pode conversar mais sobre eles, mas Sim. estão ainda vivos, né? Eu tentei ir até um encontro pessoal lá com o Taylor em 3 oportunidades, mas como ele ainda estava não estava tão nativo assim, mas ele ainda estava desenvolvendo alguns projetos nos momentos em que eu podia ir encontrá-lo, né? Eu não estava exatamente na mesma cidade que ele estava morando, mas Sim. não estava tão longe, né? E o orçamento de estudante não é um orçamento que permita muitas viagens. Então, nas oportunidades que eu podia fazer o percurso lá para outra cidade, ele não estava lá. Então, eu não encontrei ele pessoalmente lá, né? Mas eu Sim. tinha encontrado ele pessoalmente aqui em 2013, quando ele veio para... Ele fez algumas falas na Unicinos, então eu encontrei naquele momento, né? Mas Sim, perfeito. lá também ele tem alguns centros que acabam, como é um pesquisador de lá, tem alguns centros que acabam também desenvolvendo alguns estudos a partir do pensamento dele. Então, vivendo Sim, lá, a gente acaba também se aproximando um pouquinho mais, não só sim, do pensador, do filósofo, mas também da pessoa que está por trás, né, das sim, teorias perfeito. filosóficas. O grande Taylor, né? Grande comentador do Hegel, mas grande filósofo aí também do debate contemporâneo. Bom, então acho que já podemos passar a alguns pensadores que são do teu interesse, né? E eu queria voltar, né, lá para a base mesmo, porque eu acho que o primeiro grande nome aí da filosofia que tu pesquisou foi o John Locke, né? Que é um autor importantíssimo para a filosofia moderna e importantíssimo para o debate que vem depois até hoje entre liberais e comunitaristas, né? Bom, de Locke, assim, o que tu diria assim de pontos fundamentais do pensamento dele? Então, a gente está falando da filosofia moderna, do contratualismo moderno, né? É, eu comecei a estudar o Locke com uma bolsa de iniciação científica, com orientação também do professor Paulo, e aí depois eu acabei utilizando parte dessa pesquisa para desenvolver o TCC, na qual também tu estavas lá. Mas ele é fundamental, claro que a gente vai pensar também lá no Hobbes, no Rousseau, no Kant, como os contratualistas, mas talvez o Locke tenha um diferencial que é a gente poderia dizer que ele é o pai do liberalismo moderno, e que daí surgem também as correntes do liberalismo contemporâneo, que a gente fala de liberalismo político, poderíamos também fazer relações com o liberalismo econômico, mas quando nós estamos tratando do Locke, estamos especificamente falando do liberalismo político. Então, aí tem o nascimento do Estado moderno, né?
os contratualistas tentam, no fundo, fazer a justificação do Estado moderno, cada um à sua maneira. E o Locke vem exatamente para dizer que o Estado tem como grande atribuição e função a garantia dos direitos individuais, né? Uma coisa que todos nós estamos bastante habituados hoje, né, que as leis, as instituições, no fundo, existem para garantir as liberdades e os direitos individuais. Isso o Locke estava dizendo lá no início do período moderno. Então, basicamente, era a propriedade, a vida e a liberdade, né, aquilo que ele afirmava como os grandes direitos. Então, o Estado tinha a função de garantir esses direitos e ele também tinha uma espécie de limitador, né? Sempre que o Estado não garantisse esses direitos, ele poderia ser trocado, substituído. Aí entra também a ideia, também importante para os modernos e contemporâneos, que é a ideia da desobediência civil. Sempre que os indivíduos, então, se sentirem ameaçados pela ação do Estado, ou que o Estado, então, não garante esses direitos, eles podem, então, se desobedecer, em termos simples, aquilo que está sendo afirmado pelo Estado. Isso tem um pouquinho também lá no Hobbes, né? Mas no Hobbes é uma coisa mais forte, né? Sempre que o Leviatã se levantar contra a vida do indivíduo, né, que tiver uma ameaça real contra a vida do sujeito, então ele pode se, entre aspas aqui, se rebelar contra o próprio Estado. No Locke é uma coisa mais soft, né? Você tem os direitos garantidos também no sentido da liberdade do indivíduo, coisa que lá no Hobbes a gente pode questionar um pouquinho. Mas é daí que nascem as grandes teorias liberais, a fundação do Estado moderno, o Estado liberal que nós vivenciamos hoje, né? Sim. Que pode ser questionado se ainda é legítimo ou não, mas é mais ou menos nesse modelo que a gente vive, né? Então lá... Eu poderia... Diga lá. Não, falar do Locke é falar hoje, basicamente, né? Quando a gente debate alguns princípios, alguns elementos, alguns direitos naturais que o Locke defende, é basicamente aquilo que está aí, né? Hoje, sendo defendido aí pelas várias vertentes da filosofia política, né? Alguns de forma mais crítica, outros uma defesa até mais radical, inclusive, né? Mas ele, sem sombra de dúvida, é um pensador fundamental, né? Não tem como discutir isso. Sim, exatamente. É que naquela época, quando eu fiz também a pesquisa, eu não conseguia fazer tantas ligações com a realidade contemporânea, mas agora não é tão difícil de fazer isso, ainda mais quando a gente vive uma espécie também de crise de legitimidade desse Estado liberal. Então aí parece que aqueles elementos lá que o Locke tinha colocado fazem ainda mais sentido, e a defesa deles é a defesa, no geral, de algumas instituições. E, sei lá, vamos pensar o caso brasileiro, né, de como as instituições têm falhado em garantir muitas das necessidades básicas dos indivíduos. E aí a gente coloca em crise todo um modelo que foi fundado lá, basicamente, no período moderno, né? Talvez a gente pode dizer que desse momento de crise, de legitimação desse modelo, possa surgir outro, né? Eu não sei. Aí a gente pode pensar em teorias revolucionárias ou em teorias mais conservadoras e poderíamos discutir isso, né? Mas o outro aspecto que eu queria levantar ainda do Locke é a questão da tolerância, no sentido religioso, né? Ele escreve a carta acerca da tolerância, fazendo aí a separação entre igreja e Estado. Então, lá o Estado tem a função civil e a igreja cuida da salvação das almas. O que, fazendo de novo essa relação com a realidade contemporânea, né, a gente vê que tem uma mistura aí entre religião e política, que em algumas circunstâncias pode ser perigosa essa mistura, né? Porque aí você vai misturar elementos de crença com elementos de vivência da organização social e política. E aí esses elementos de crença, às vezes, podem levar a uma imposição de uma forma de vida sobre outra, né? O Locke, como um grande defensor da liberdade, vai dizer, não, o Estado não tem que ficar dizendo, ó, Mateus vai viver lá na religião X e o Odair vai viver na religião Y. Não. Eu vou escolher, o Mateus vai escolher. O que o Estado tem que fazer é garantir que não existam conflitos entre
entre essas religiões, e aí vai estabelecer alguns limitadores, né? Então, quando a gente fala de liberdade, no sentido desse liberalismo clássico político, no fundo, a oferta de condições para que o indivíduo escolha. O indivíduo vai Sim. escolher a sua religião e vai viver ela da forma que achar mais adequada, dentro de alguns limitadores, né? Coisa que parece que contemporaneamente, de novo, a gente pode pensar no caso do Brasil, né? A gente fala lá da bancada evangélica, que é a bancada Exato. evangélica, está defendendo não só um aspecto civil político, mas também uma defesa da religião dentro do mundo político, que pode gerar muitas confusões. Sim, perfeito. Puxar um autor, né, moderno e debater grandes assuntos contemporâneos é incrível, né? E a filosofia acaba gerando isso, né? Desobediência civil, objeção de consciência, direito de resistência, ou mesmo essa questão da liberdade, né? Tentar entender o que é liberdade a partir de uma concepção política que é do Locke, né? E depois, mais para frente, os liberais, o Stuart Mill, por exemplo, né, o princípio do dano, etc., né? Então, isso tudo acaba gerando grandes debates que são discutidos hoje, por exemplo, na Câmara, por exemplo, se for citar só essa relação entre o povo e os políticos, né? Mas é incrível como um filósofo que já se passaram tantos anos, né, até séculos, acaba sendo ainda importante e motivo aí de grandes pesquisas ainda hoje, né? Por isso que a filosofia jamais envelhece nesse sentido, né? Tu pode estudar um Locke, tu pode estudar um Platão e tá aí discutindo questões atuais a partir desses autores. E eles escrevem tendo uma realidade concreta na frente deles, mas essa realidade em alguma medida é transcendida pela filosofia, né? Tem aspectos da filosofia que não estão restritos àquilo que está acontecendo na frente do nosso nariz, né? A gente pode refletir sobre Estado, sobre religião em qualquer sociedade humana, porque essas organizações sempre estiveram presentes, né?